Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Erivan Lima, aqui a notícia com opinião e análise. Hoje é terça-feira, 21 de abril de 2020 e eu já começo pedindo que você se inscreva aqui no canal, é muito importante para nós, e deixe que o seu like ou o seu dislike, curta, comente e compartilhe este vídeo. Hoje, 21 de abril, é uma data em que se homenageia o herói nacional brasileiro Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, mártir da independência mineira. A data celebrada hoje, 21 de abril, é em alusão à execução de Tiradentes e deu-se nesta data no ano de 1792. Tiradentes alimentava um ideal de liberdade e um anseio pela emancipação e independência com relação à coroa portuguesa. Portanto, hoje temos aí em Tiradentes uma fonte de inspiração nestes tempos em que vivemos os tempos da pandemia no mundo. No estado do Piauí, a situação é muito complicada e vai exatamente numa outra direção. Porque no estado do Piauí, as decisões do governador petista Wellington Dias atentam contra os ideais de liberdade. Por exemplo, com o fechamento de rodovias, o fechamento do comércio em todo o estado, as atividades produtivas largamente prejudicadas, inclusive com a decretação de um autoritarismo inédito, nunca visto antes no estado do Piauí. Por exemplo, um empresário, um lojista, um pequeno comerciante foi abordado dentro do seu próprio estabelecimento comercial por uma equipe de fiscalização acompanhada por policiais e foi levado preso, algemado. Um trabalhador, um pequeno empresário foi preso e algemado, e na condição de epiléptico, com a forma como foi abordado, sofreu uma crise na calçada do seu estabelecimento comercial. Depois da maneira como foi abordado, o trabalhador e empresário, pequeno lojista, isso provocou uma reação e comoção em todo o estado do Piauí. Aí apareceu o prefeito de Teresina, Firmino Filho, do PSDB, aprendiz de comunista, e o governador Wellington Dias, que é professor no assunto, Wellington Dias do PT, apareceram nas redes sociais e também na mídia paga com o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Apareceram nas redes sociais e na mídia do estado do Piauí, mostrando umas carinhas de inocentes, como se não tivessem nada com o gravíssimo problema que aconteceu. A agressão ao lojista foi uma ação típica da prática comunista. Outra medida que foi também implementada pelo governador Wellington Dias do PT e que é típica de uma ação comunista foi a assinatura de um decreto em que o Estado poderá, durante o período da pandemia e, portanto, no período da vigência da calamidade pública, fazer uso de propriedades privadas, supostamente em interesse de atender necessidades de pessoas relacionadas com o coronavírus. Determinou também ainda o petista Wellington Dias, no mesmo decreto, a Secretaria de Defesa Civil adentrar os lares das pessoas, as casas, a sua casa, a sua residência, sem autorização judicial, sem mandado judicial. O decreto é um decreto soberano, editado pelo governador Wellington Dias. Supostamente, essas entradas deverão se dar para que os integrantes da Secretaria de Defesa Civil
possam repassar informações, orientações, no caso de haver uma pessoa contaminada pelo vírus, para que as pessoas obedeçam o distanciamento. Ora, vejam só, é como se as pessoas fossem completamente abobalhadas, fora do mundo, não soubessem acolher as orientações e as orientações das autoridades sanitárias. Você já pensou o que está acontecendo no estado do Piauí? O que se vê no estado do Piauí é um autoritarismo mascarado, um autoritarismo com pecha de comunismo mascarado, implementado pelo governador petista Wellington Dias, que se considera soberano e dono de tudo, é o que parece. O mesmo governador que não é assim tão soberano, por exemplo, para pagar o reajuste salarial dos professores do estado do Piauí, o mesmo governador que não é assim tão soberano para pagar o devido salário dos servidores contratados para a enfermagem no estado do Piauí, os servidores contratados que estão aí chegando ao 4º mês sem receber salário. Você já pensou o que é isso? O trabalhador ficar 4 meses sem receber o seu salário? Que autoritarismo é esse, governador Wellington Dias? Esse governador que foi merecedor de uma nota de repúdio da presidente do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, a doutora Tatiana Mello, que lamenta profundamente na nota de repúdio essa omissão do governo do estado do Piauí em arcar com o compromisso de pagar aos servidores da saúde, da enfermagem, sobretudo nestes tempos de pandemia, em que trabalham expostos a risco bem maiores. Bom, o governador Wellington Dias, que não exerce a sua soberania, por exemplo, para determinar que o seu secretário de saúde preste esclarecimentos de forma bastante objetiva e transparente, por exemplo, com a contratação de ambulâncias, 10 ambulâncias, pelo valor de R$1.104.000, e o governador não diz nada sobre isso. O governador faz de conta que nada disso é da sua conta, ignora as reclamações e denúncias feitas pelas entidades da sociedade civil, como é o caso dos sindicatos dos médicos do estado do Piauí, que denunciou a questão da inutilização, no sentido de que não estão sendo usados os leitos de UTI do Hospital da Polícia Militar e mais os 99 leitos clínicos. O governador não diz uma palavra para a sociedade piauiense em tempos onde ele vai para a televisão e utiliza as mídias sociais, e agora imitou aí o presidente Bolsonaro fazendo até lives falando sobre os casos da pandemia do coronavírus, para que verbas e mais verbas do governo federal sejam carreadas para o estado do Piauí. Governador que não ouve o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, governador que não ouve o Conselho Regional de Medicina, que não ouve o Conselho Regional de Enfermagem, age como se não tivesse que prestar contas a ninguém, não ouve e não ouviu os setores produtivos para, de forma imperial, baixar um decreto praticamente fechando aí todas as atividades produtivas, sem pensar no trabalhador da loja que vai precisar do seu salário para pagar a conta de luz, de água, para comprar o feijão, o arroz. Ou o governador está pensando apenas que o Brasil definitivamente vai marchar para uma venezuelização, onde o pagador de impostos, o governo arca todas as despesas com o dinheiro do pagador de impostos? É aquela história de fazer sombra com o chapéu alheio. Bom, mas no quesito autoritarismo, o governador Wellington Dias também faz escola
e não apenas em relação ao aprendiz de comunista Firmino Filho, do PSDB de Teresina, mas também o prefeito petista de Picos segue a mesma cartilha do governador Wellington Dias. Por exemplo, no município de Picos, o petista Padre Valmir criou um comitê de crise para o qual não convidou ninguém do setor produtivo, não convidou ninguém, por exemplo, da Associação Piauiense de Medicina ou do Sindicato dos Médicos na Regional de Picos, não convidou ninguém da advocacia, um advogado para integrar o comitê de crise, não convidou nenhum contador para integrar o comitê de crise, não convidou nenhum trabalhador representante de entidade laboral para integrar o comitê de crise. Ele convidou apenas pessoas da própria Secretaria de Segurança e também convidou a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, só os órgãos de coerção. O pagador de impostos, todos esses segmentos aí representativos que eu mencionei e outros mais, servem apenas para pagar contas, para carregar impostos para os cofres da municipalidade, para produzir riquezas para os cofres da municipalidade. E essas riquezas são utilizadas como os gestores públicos bem querem e entendem. Por exemplo, o prefeito Padre Valmir, eu já disse isso aqui uma vez, determinou o fechamento de todas as clínicas de saúde no município de Picos. É como se, eu vou repetir, as pessoas fossem ameaçadas ou estivessem ameaçadas de morrer apenas pela pandemia do coronavírus. Quantas pessoas já morreram de outras doenças durante esse período de vigência do decreto autoritário? De outras doenças. Bom, o que vemos no Piauí? O Piauí está na contramão. O que vemos no município de Picos não está também na direção oposta aos reclamos e necessidades da população? O Piauí, o município de Picos e todos aqueles que estão seguindo a cartilha comunista do governador Wellington Dias? Essa cartilha não é mesmo de práticas comunistas? Bom, se você gostou deste vídeo, peço que você se inscreva aqui no canal. É muito importante para nós. Obrigado e torço para que os ideais de liberdade que levaram Tiradentes ao sacrifício, ao martírio, possa também nos impregnar do desejo de liberdade, de reagir, não apenas de resistir, mas de reagir às investidas comunistas contra a liberdade cidadã. Obrigado a você, liberdade, um bom dia, até a próxima.